Olá, sejam bem-vindos, Prof. Rafa na área, eu sou Rafael Villefort e no vídeo de hoje vamos explorar o fascinante universo da semântica lexical. Vocês já pararam para pensar como as palavras se organizam e como seus significados se relacionam? Hoje a gente vai descobrir um pouco como a semântica lexical, uma área da semântica, ela ajuda a entender um pouco essa complexa teia de significados. Vamos estar muito embasados no livro Semânticas de Ferrarese e Basso. Bem, qual é a definição, qual é o conceito da semântica lexical? A semântica lexical é o estudo dos significados das palavras e de como elas se relacionam dentro do nosso vocabulário. Essa área investiga os processos que determinam os sentidos dos termos e como esses sentidos se articulam, se conectam ou conversam entre si. A importância de entender o conceito dessa semântica lexical é que ela é fundamental para áreas como a lexicografia, a tradução e até mesmo o desenvolvimento de tecnologias de processamento de linguagem natural, ou, como a gente tem visto nos últimos tempos, o desenvolvimento de IAs, inteligências artificiais, cada vez mais complexas e potentes. Então, quais são as principais relações semânticas entre as palavras? Entre as relações mais estudadas na semântica lexical, temos o primeiro exemplo da polissemia, onde uma única palavra pode ter múltiplos significados dentro de uma língua, como por exemplo a palavra banco. Geralmente temos o significado banco de assento e temos o banco instituição financeira. Temos outras também como manga, que pode ser uma manga da sua roupa, e a manga fruta. Temos outra como ponto, que adquire vários significados no português também. Há também uma relação semântica de sinonímia, que trata palavras de significados semelhantes, e a antonímia, que lida com oposições semânticas. Além disso, temos duas relações muito interessantes, que é a hiponímia e a hiperonímia, que mostram como as palavras vão se organizar em categorias hierárquicas, mesmo que inconscientemente. Por exemplo, quando eu penso nas palavras rosa e flor, a palavra rosa, ela nos remete a um tipo específico de flor, enquanto flor nos dá uma ideia mais geral. Então a gente pode falar que flor é uma hiperonímia de rosa ou uma rosa é uma hiponímia de flor. E podemos pensar em várias coisas parecidas, como fruta e abacaxi, sendo fruta a categoria hierárquica mais genérica, entre outras. Então são algumas relações semânticas importantíssimas que a gente trabalha na semântica lexical. Qual que é a perspectiva dos autores? Os autores, de acordo com eles no livro Semânticas, o significado das palavras emergem das interações entre elas e são organizadas de maneira sistemática, formando campos semânticos, de forma muito parecida com um algoritmo de computador sendo digitado, sendo organizado. As palavras adquirem categorias, campos, valores e se organizam de forma específica. Os autores defendem que o léxico não é apenas um conjunto de palavras isoladas, e sim uma rede onde cada termo vai se conectar a outros, refletindo a forma como percebemos e organizamos também o mundo ao nosso redor. Por exemplo, ao analisarmos o campo semântico de tempo, a gente pode identificar uma rede de termos como passado, presente e futuro. Cada uma delas vai ter as suas nuances e as suas inter-relações. A semântica lexical também trabalha com a ideia de alternância do objeto e do sujeito e percebe-se, quando faz o estudo de algumas dessas frases, que existe em alguns verbos a possibilidade de alternância e outros não. Se eu falo, por exemplo, João quebrou o copo, e vou tentar alternar essa frase do objeto para virar sujeito, eu posso falar o copo quebrou. Mas se eu digo João leu o livro e tento inverter, o livro leu, já não faz sentido semântico, não faz sentido no nosso idioma. Então, existem verbos que pedem algumas características ou que exigem um sentido diferente. Alguns outros exemplos que a gente pode falar
voltando à palavra banco, o banco é o exemplo da polissemia. E esse estudo lexical é essencial para também resolver ambiguidades na comunicação, para a criação de dicionários e para, como eu comentei anteriormente, desenvolver sistemas de IAs que processam a linguagem humana. Resumidamente, a IA trabalha de uma forma que ela pega toda a palavra, toda a frase descrita por nós e ela quebra em pequenos fragmentos que ela vai traduzindo para ela poder trazer uma resposta correta. Então ele faz pequenas análises, então isso é importante. E qual que é a importância dela no estudo da linguagem? A semântica lexical nos permite entender como os significados são estruturados e como eles evoluem ao longo do tempo, acompanhando as transformações culturais e também sociais. Quando exploramos a relação entre palavras, nós ganhamos insights valiosos sobre a questão da ambiguidade, a riqueza e a flexibilidade da língua, que são elementos fundamentais para a eficácia da nossa comunicação. E é importante também observar que esses estudos não são apenas estudos da língua para a língua. Elas ajudam na área da tradução, porque você precisa captar o objetivo daquela frase no idioma e trazer para o idioma que está sendo traduzido. E para a tecnologia, não só na IA, mas também em sistemas de busca e nos assistentes virtuais. Então, sistemas de busca como Google, Bing, entre outros, mas assistentes virtuais como a Alexa, como o Cortana, Gemini, que é a IA também temos aí. Então, são áreas importantes que a semântica vai estar colaborando com seus estudos. A semântica lexical, ela trabalha muito em cima do verbo. Ela traz essa ideia que existem verbos que trazem ou necessitam de certos apoios, sejam de objetos diretos e indiretos, muito relacionado àquela questão da transitividade em gramáticas tradicionais. Verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, eles têm uma relação bem próxima, não são a mesma coisa, mas tem uma relação bem próxima, justamente para mostrar que alguns verbos fazem sentido ou conseguem captar a sua essência, caso haja alternância, como eu disse, ou casos de hiperonímia e hiponímia, a própria polissemia. Então, a semântica lexical ela vai trabalhar como que as palavras vão se conectar umas outras numa certa ordem para que isso faça sentido naquela língua. E o verbo é um dos principais agentes, pois o verbo é geralmente, né, nós temos verbos de ação, entre outros, verbos de estado, verbos de objetivos, entre outros. Mas a ideia do estudo da semântica lexical é trazer essa ideia que existe uma ordem que a semântica, que o sentido vai acontecer. Pode ter verbos que aceitam alternâncias, pode ter verbos que não. Mas a importância do estudo é como que esse verbo funciona, como que essa palavra vai se encaixar naquela frase. Então, a semântica lexical tem essa característica. O livro traz vários exemplos interessantíssimos sobre isso. Ele aprofunda bastante em todo aspecto histórico também da semântica lexical. Então, é possível concluir que a semântica lexical é uma chave para desvendar uma complexa rede de significados que compõem o nosso vocabulário. Ajuda nós, as pessoas, todos, a entender que não é apenas as palavras em si que trazem significado, mas as relações que as conectam e o papel que elas vão desempenhar na nossa comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução à semântica lexical. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos de língua portuguesa, língua inglesa, entre outros. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.